Vamos lá então, corrigir a pré-prova. Se um terreno deve ter perímetro de 120 metros e um dos lados deve medir ao menos o dobro do outro, quanto deve medir o lado menor? Aqui faltou um detalhe, se um terreno retangular, tá? Então, estamos falando de um terreno retangular. Faltou essa informação aqui. Então, se o terreno é retangular, nós temos o seguinte, um retângulo. Se esse lado aqui eu chamar de B e esse lado aqui eu chamar de A, eu tenho o seguinte, que o lado A é o lado maior e o lado B é o lado menor. Se aqui mede B, aqui também mede B. Se aqui mede A, aqui também mede A. Se não tivesse a informação de ser um retângulo, não daria para fazer porque eu não sei que figura eu tenho. E eu sei o seguinte, que se eu pegar 2 vezes o A mais 2 vezes o B, isso dá igual ao perímetro, que é 120. Ou seja, se eu pegar esse 2 e colocar em evidência aqui, 2A mais B, isso é igual a 120. Então, como esse 2 está em evidência multiplicando, ele pode passar dividindo. A mais B é igual a 120 dividido por 2. Ou seja, A mais B é igual a 60. Beleza, não cheguei a resposta nenhuma ainda. Só há uma relação entre A, B e o perímetro. Aqui ainda eu posso concluir o seguinte, que o B é igual a 60 menos o A, certo? O B é igual a 60 menos o A. Ou o A é igual a 60 menos o B. Continuando então, tem outra informação aqui que diz a seguinte, um dos lados deve medir ao menos o dobro do outro lado. Ou seja, se o A é o lado maior, ele tem que ser pelo menos o dobro de B. Pelo menos quer dizer que o A tem que ser maior ou igual a 2 vezes o B. E agora observe o seguinte, nessa relação aqui de agora, nós podemos substituir o B. Ou seja, no lugar de B, eu coloco 60 menos A. E eu fico com a seguinte expressão, A maior ou igual que 2 vezes 60 menos B. Então, o A é maior ou igual que 2 vezes 60, 120. Aliás, o 60 menos o A, né? 2 vezes 60, 120. 2 vezes A, menos 2A. Agora, esse menos 2A eu passo para o primeiro membro somando. A mais 2A maior ou igual que 120. A mais 2A, 3A. 3A é maior ou igual que 120. O 3 que está multiplicando passa dividindo. O A é maior ou igual que 120 dividido por 3. O A tem que ser maior ou igual 120 dividido por 3, 40. Então, o A, que é o lado maior, ele tem que ser maior ou igual a 40. Agora, volta para essa desigualdade aqui, ó. A maior ou igual que 2B. Se o A tem que ser maior que 40, então quanto que tem que ser o B? A gente pode voltar aqui para o início também, certo? O que diz aqui no início? Que A mais B é igual a 60. Então, se o nosso A é 40, 60 menos 40, 20. Então, o nosso B tem que ser menor ou igual a 20.
Que aí eu poderia fazer aqui também, ó. Como nós encontramos para o A o 40, 40 tem que ser maior ou igual que 2B. Então, B tem que ser menor ou igual que 40 dividido por 2. Então, o B tem que ser menor ou igual que 20. Ainda eu poderia ter feito outra coisa. Ao invés de aqui eu ter colocado A igual a 60 menos B, aliás, B igual a 60 menos A, eu poderia fazer A igual a 60 menos B. Aí o que aconteceria nessa expressão aqui, ó, vou apagar ela aqui. Nessa expressão aqui, eu iria substituir o A. A é igual a 60 menos B. Maior ou igual que 2B. Menos B vai para lá como mais B. 2B mais B menor ou igual que 60. 2 mais 1, 3. 3B menor que 60. 60 dividido por 3 tem que ser maior ou igual que B. 60 dividido por 3, 20. Então, B tem que ser menor ou igual a 20. Quanto deve medir o lado menor? O lado menor deve ser menor ou igual a 20. Para nesse caso, garantir que um lado é pelo menos o dobro do outro. Questão 2. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 13,44, então, número 2, a bandeirada custa R$ 13,44. E o quilômetro rodado custa R$ 1,90, então mais 1,90 vezes x, que é o tanto de quilômetros rodados. Determine a distância máxima que se pode percorrer com R$100. Então, qual é o máximo que eu consigo correr com R$100? Isso significa o quê? Que o resultado dessa expressão tem que ser menor ou igual a 100. 13,44 vai para o outro lado subtraindo. Então, 1,9x é menor ou igual que 100 menos 13,44. 1,9x é menor ou igual que 100 menos 13,4 daria 87,56. Certo? Não sei, vou conferir aqui na calculadora, 1 minuto. Fechou então? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar 1,9 dividindo 86,56. Isso vai dar x menor ou igual a 45,55. Isso significa o quê? Aqui diz que 13,44 a cada quilômetro rodado. Então, o x é o número de quilômetros rodados. Quando eu resolvi minha equação, eu descobri que o x tem que ser menor ou igual que 45,55. Então, o número de quilômetros rodados pode ser, no máximo, 45,55. Passou disso, já estoura os 100 reais. Melhor, passa dos 100 reais, né? Vamos apagar aqui, então. Certo. Questão 3. Quantas soluções inteiras a inequação admite? Soluções inteiras quer dizer que são números sem vírgula. Vamos lá, então. X² mais x menos 20 menor ou igual que 0.
Primeiro passo, resolver essa inequação. X ao quadrado menos x, aliás, mais x menos 20, menor ou igual a zero. Como ela é quadrática, eu tenho que resolver pela forma resolutiva ou soma e produto. Pela fórmula resolutiva, nós temos A igual a 1, B igual a 1, C igual a menos 20. Então, delta é igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 20... 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 80. 80 mais 1, delta é igual a 81. Levando para a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva, menos o valor de B, mais e menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, x aqui é igual a menos 1, mais e menos 9, dividido por 2. Logo, as duas possíveis soluções são x1 igual a menos 1, mais 9, dividido por 2. 9 menos 1, 8, dividido por 2, 4. E o x2 é possivelmente menos 5. Menos 1, menos 9, dividido por 2. Menos 1, menos 9, menos 10, dividido por 2, menos 5. Ok. Descobrimos quais são as duas raízes da equação. Agora a gente faz o quê? Analisa o sinal. Certo? Como assim analisa o sinal? Essa função, o valor de A dela aqui é positivo. Então, nós sabemos que ela tem concavidade voltada para cima. Então, ela é uma função desse tipo aqui. Boca aberta para cima. Sabemos que aqui é o menos 5. E que aqui é o 4. Que são as duas raízes. Sabemos também que antes do menos 5 ela é positiva. E depois do 4 ela também é positiva. E entre menos 5 e 4 ela é negativa. A expressão aqui, que dá essa parábola, certo? Como nós queremos que essa expressão seja menor que zero, menor ou igual que zero, nós temos o quê? Que os possíveis valores inteiros que fazem com que ela seja negativa são menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, olha a pergunta. Quantas soluções inteiras aí na equação tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 soluções inteiras ela admite. Por que eu contei o menos 5 e o 4? Porque aqui é menor ou igual. Se fosse só menor, o 5 e o 4 estariam excluídos. Ok? Mas não é o caso. Outra observação, que se ela pedisse qual a solução da equação, a solução seria intervalo fechado de menos 5 a 4. Como assim? Todos os números que estão entre menos 5 e 4 são solução. Só que esse problema em específico, ele pede só as soluções inteiras. Então, nesse caso, seriam as que estão aqui, que são 10 soluções. Ok? E como mágica, já apareceram outras questões aqui. Então, essa questão 4. A inequação menos t ao quadrado mais 3t maior que zero representa em horas o intervalo de tempo da ação de um determinado fármaco em função do tempo, a partir do momento em que o paciente o ingere. O medicamento se mantém eficiente para valores positivos da função. Qual o intervalo de tempo em que o remédio reage no corpo do paciente? Então, o intervalo de tempo é dado pela solução dessa inequação. Então, vamos resolver ela. Primeiro passo, pegar a inequação aqui. T ao quadrado negativo mais 3t maior que zero.
encontrar as raízes. Como aqui é uma incompleta, eu posso encontrar as raízes sem utilizar a fórmula, mas, novamente, fica a critério de cada um. Se quiser usar a fórmula resolutiva, se quiser usar soma e produto. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o t em evidência. E aí, t ao quadrado dividido por t, dá t. 3t dividido por t, dá só 3. E isso daqui, eu quero saber quando que isso dá zero. Como aqui nós temos uma multiplicação de t por essa expressão, essa multiplicação vai dar zero quando o t for igual a zero ou quando o menos t mais 3 for igual a zero. E quando que isso ocorre? Quando t é igual a 3. Porque 3, bota o menos na frente, menos 3 com mais 3, zero. O que nós descobrimos então? Que as raízes dessa equação são t igual a zero e t igual a 3. Se você resolver por Bhaskara, por soma e produto, fórmula resolutiva, completar quadrados, todas elas darão sempre t0, uma solução 0, outra solução 3, certo? Agora nós temos que analisar o sinal dessa função. Veja que aqui na frente do t ao quadrado tem um sinal de menos. O que isso significa? Que essa função tem concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo. Se a concavidade é voltada para baixo, aqui nós temos as raízes. Uma delas é 0, a outra é 3. O que acontece aqui quando a concavidade é voltada para baixo? Antes do zero, ela é negativa. Depois do 3, ela também é negativa. E entre 0 e 3, ela é positiva. O que isso significa, então? Qual o intervalo de tempo em que o remédio reage no corpo do paciente? O medicamento se mantém eficiente para valores positivos da função. Como assim? Aqui no ponto 0 é o momento em que a pessoa ingeriu o medicamento. Então, esse medicamento ele começa a agir no corpo até chegar num ponto máximo dele de atividade no corpo. Aí ele começa a decair esse processo até que ele se anula. E qual que é o intervalo de tempo em que esse medicamento vai estar fazendo efeito no corpo? Vai ser desde o tempo 0 até o tempo 3, certo? Aliás, como a função é maior, então aqui, não se inclui os extremos. Então, é 0 e 3. Então, de 0 até 3 horas é o tempo em que esse medicamento é eficiente. Não é que ele é eficiente, é que ele está realizando a função dele no organismo. Quais são as soluções aí na equação x menos 3 maior que 5? Então, primeiro passo. Para x menos 3 ser maior que 5, nós temos duas possibilidades. Nessa questão 5 aqui, então, nós temos uma questão de módulo. Então, eu quero que o módulo de x menos 3 seja maior que 5. Logo, eu vou ter o quê? Que x menos 3 maior que 5 é uma possibilidade de solução. Mas veja bem que se o x menos 3 for menor que menos 5, também vai ser uma solução. Por quê? Porque se o x for menor que menos 5, quando eu aplicar o módulo, isso vai ficar positivo. Vamos pensar, um valor menor que menos 5, menos 6. Se eu aplicar menos 6 em módulo, ele vai ficar o quê? Maior que 5. Lembra da definição de módulo. Se aqui está dentro do módulo, então quer dizer que x menos 3 maior que 5 é uma possibilidade de solução. E x menos 3 menor que menos 5 é outra possibilidade de solução. Certo? Continuando.
Resolvendo essa expressão aqui, x menos 3 vai então para o outro membro como mais 3. 5 mais 3, 8. Então, x maior que 8 é uma solução. De fato, 8 menos 3 dá 5. Não pode ser 8. Agora, 9 menos 3 dá 6. 6 é maior que 5. Fechou? Agora, nesse caso aqui, x é menor, se aqui é menos 5, menos 3 vem para cá como mais 3. Então, x é menor, menos 5 mais 3, menos 2. Logo, x menor que menos 2 também é solução. Vamos pensar x menos 3. Menos 3 com menos 3 dá menos 6, em módulo dá 6 positivo. Certo? Uma outra forma de pensar, que a definição de módulo é a seguinte. O módulo de x é igual a x, se o x é maior que 0, maior ou igual que 0, e a menos x, se o x for menor que 0. Então, nesse caso aqui, eu poderia pensar o seguinte. Aqui nós temos o caso onde o x menos 3 dá maior que 5. Aqui nós poderíamos ter o caso onde menos x menos 3 dá maior que 5. Ó, coloquei o sinal do negativo aqui. Aqui é o positivo, aqui é o negativo. Menos com mais, menos x. Menos com menos, mais 3. Maior que 5. Esse mais 3 vai falar como menos 3. Então, menos x maior que 5 menos 3. Menos x maior que 2. Esse menos não pode ficar aqui, porque eu quero saber o valor de x. Esse menos, relembrando, ele está representando o que aqui? Como se eu tivesse o menos 1 multiplicando x. Então, esse menos 1 vai para lá dividindo 2. 2 dividido por menos 1. Só que como é um negativo que passou dividindo, inverte o sinal do meio. 2 dividido por menos 1, menos 2. Então, x menor que menos 2. Então, olha bem. Se você quiser imaginar aqui, primeiro positivo, maior que 5. E depois a outra possibilidade é o x menos 3, invertendo o sinal e aqui tornando negativo, pode resolver sem problema. Se para você é mais fácil olhar aqui positivo e aqui negativo, o resultado vai dar o mesmo, não vai alterar em nada, certo? Vou apagar aqui. Para a gente não perder muito tempo, então, supondo que o governo adote uma meta de buscar uma carga tributária de 33% do PIB com margem de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Sendo C a carga tributária, qual a inequação que representa a meta descrita? Então, aqui pede só para você construir a inequação. Então, perceba o seguinte, ó. O governo ele adota uma meta de buscar uma carga tributária de 33%. Então, a carga tributária que ele quer é 33%. Ó, o governo, suponha que o governo adote uma meta de buscar, ele está buscando esses 33% de PIB, com margem de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Sendo C a carga tributária, qual a inequação que representa a meta descrita? Então, nós temos a carga tributária menos o 33%, tem que ficar o quê? Entre 3 pontos para mais ou para menos. Como é para mais ou para menos, nós colocamos aqui o módulo. E essa carga tributária tem que ser menor ou igual que esses 3%. Então, essa seria a inequação. Observem, essa é a carga tributária que está sendo aplicada e essa é a meta. Espera-se o quê? Que a diferença entre a carga tributária e a meta não ultrapasse os 3 pontos.
tanto para mais quanto para menos. Então, nós colocamos aqui o módulo, que daí o módulo inclui se for para mais ou para menos, e a gente estipula que isso tem que ser menor que 3. E está, então, aí na equação descrita, beleza? Questão 7, então. Primeira observação importante, quando nós temos situações como a letra A e a letra B que envolvem frações algébricas, nós jamais podemos pegar o que está aqui no denominador e passar para outro membro da desigualdade multiplicando, porque isso vai acabar alterando um pouco o resultado final e eu vou ter só uma solução parcial. Eu vou acabar perdendo soluções no meio do caminho, tá? Então, nesse tipo de situação, eu tenho que fazer o quê? Primeiro passo, tudo que tem de número, eu passo para o primeiro membro da desigualdade. Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho no primeiro membro da desigualdade 2x menos 3 sobre x menos 1. Agora, esse mais 5 eu trago para cá como menos 5. E isso tudo agora é maior que 0. Agora eu tenho uma fração e um número. O que eu faço quando aqui no meio é uma operação de soma ou subtração? Eu faço o mínimo múltiplo comum. Como aqui não aparece o denominador, ele é 1. Como aqui é uma expressão que depende de x, para obter o mínimo múltiplo comum, eu faço este x menos 1 vezes esse 1, que vai dar x menos 1. Esse é o mínimo múltiplo comum. E agora eu faço x menos 1 dividido por x menos 1, que dá 1 inteiro, 1 vezes 2x menos 3, que dá 2x menos 3. Agora o sinal de menos aqui no meio. X menos 1 dividido por 1 dá x menos 1. X menos 1 vezes 5, 5 vezes x menos 1. E isso daqui tudo tem que ser maior que 0. Certo? Agora eu vou distribuir esse 5. Então, aqui eu fico com 2x menos 3. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Por que ficou menos? Menos com mais, menos. Por que ficou mais? Menos com menos, mais. E isso daqui tudo dividido por x menos 1. Isso tem que ser maior que 0. Agora, 2 menos 5x, 2 menos 5, menos 3x. Menos 3 mais 5, mais 2. Dividido por x menos 1. Isso tudo tem que ser maior que 0. E agora, é por causa deste ponto que você acaba perdendo uma parte da solução se passar esse denominador multiplicando. Porque observa o seguinte. Para essa expressão ser maior que 0, eu tenho duas possibilidades. Ou o que está em cima é maior que 0 e o que está embaixo é maior que 0, que deu uma divisão de positivo por positivo dá positivo. Ou o de cima e o de baixo são menores que 0, que daí negativo dividido por negativo também dá positivo. Quando eu resolvo direto aqui em cima, só passando esse valor multiplicando, eu acabo fazendo o quê? Tirando uma das possibilidades, de os dois serem positivos ou os dois serem negativos, certo? E contrapartida vai acontecer o quê? Vai alterar minha solução final. Então aqui, como eu disse, tem duas possibilidades. A primeira, menos 3x mais 2 ser maior que 0 e x menos 1 ser maior que 0, ou a nossa segunda possibilidade, o menos 3x mais 2 ser menor que 0 e o x menos 1 ser menor que 0. Resolvendo as inequações, vou começar por essa primeira. Menos 3x mais 2
maior que zero. Esse mais 2 vai para lá com menos 2. Então, menos 3x maior que menos 2. X, como esse 3 que é negativo está multiplicando, sempre que quem está multiplicando é um número negativo, e esse negativo vai passar dividindo, tem que inverter o sinal da desigualdade. Então, se 3x, menos 3x era maior que menos 2, como menos 3 vai para o outro lado dividindo, então inverte o sinal do meio. Por que que acontece essa inversão? Porque é como se eu estivesse dividindo aqui os dois lados por menos 3. E quando eu divido os dois membros da desigualdade ou multiplico por um número negativo, o sinal do meio inverte. Ó, 2 menor que 3. Se eu multiplicar os dois lados por menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 é menor que menos 4. Então, inverteu o sinal. Tá? Isso só acontece quando é multiplicação ou divisão por número negativo. Enfim, menos com menos, mais. Então, a solução dessa inequação é o x menor que 2/3. Agora aqui, menos 1 passa para lá somando. Então, o x é maior que 1. Agora aqui, menos 3x menor que menos 2. Como menos 3 vai passar dividindo, inverte o sinal do meio. X maior que menos 2 dividido por menos 3. X maior que 2/3. E aqui, x menor que 1. Certo. Agora nós temos que fazer o quê? Encontrar a interseção dessas duas soluções e a interseção dessas duas soluções. Como? Usando a ideia de intervalos. Vou colocar aqui como sendo 0. Então, a solução dessa primeira inequação é x menor que 2/3. Então, digamos que aqui está o 2/3. Então, a solução é bolinha aberta, porque o x não se inclui, ó, porque ele é estritamente menor. Menor. Então, todos os valores à esquerda do 2/3 são solução dessa primeira inequação. Dessa segunda inequação, x maior que 1. Bom, 1 ele está para cá do 2/3, né? Aqui está o 1, porque 1 é maior que 2/3. Como x maior, então, as soluções dessa segunda inequação estão aqui. Logo, quais são os valores de x que satisfazem essa condição e esta condição? Observem, não há interseção. Então, eu jamais vou conseguir fazer com que esta expressão e esta expressão sejam positivas ao mesmo tempo. Logo, aqui nós temos um caso de conjunto vazio para a solução dessa parte. Vamos olhar a outra parte. Vamos colocar aqui o 0 de novo. X maior que 2/3. Então, aqui está o 2/3. E o x é maior que 2/3. Aqui o x é menor que 1. Aqui está o 1. X é menor que 1. Então, qual que é a interseção dos dois? De 2/3 a 1. Ou seja, a solução, ou melhor, os valores de x que fazem com que esta expressão e esta sejam simultaneamente menores que 0, são todos os valores de x maiores que 2/3 e menores que 1. Ou seja, a solução são todos os valores de x que pertencem aos reais, tal que x maior que 2/3 e menor que 1. X maior que 2/3 e menor que 1. Se for na notação de intervalo, seria assim, ó, intervalo aberto de 2/3 até 1. Certo? E aí finalizamos essa primeira
resolução. Vou apagar aqui. Essa letra B, para não ter uma expressão muito complicada de resolver, eu fiz uma pequena alteração nela, tá? Eu tirei alguns valores para a gente não chegar numa equação de terceiro grau e ficar muito complicado de resolver. Então, essa letra B aqui, novamente, eu tenho uma fração. Aqui eu tenho um 2/3 que eu tenho que passar para o primeiro membro. Então, na letra B, eu vou ficar com 1 mais 3x sobre 2, mais 2x menos 3 sobre x menos 1, menos 2/3 maior que 0. Novamente, eu tenho 3 frações, então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum delas. Qual que é o mínimo múltiplo comum delas? A multiplicação dos denominadores. 2 vezes 3, 6. Ou melhor, vamos deixar os números aqui. 2 vezes x menos 1 vezes 3. Fica mais fácil na hora de calcular os valores de cima, tá? Então, vejam bem. Se eu pegar esse denominador aqui e dividir por 2, vai simplificar o 2 com 2 e vai sobrar quem aqui? Vai sobrar primeiro que está em cima, que é 1 mais 3x, que multiplica x menos 1 vezes 3, que é o que sobrou da divisão dessa expressão por 2. Mas, agora essa expressão dividida por x menos 1. Bom, se isso daqui tudo for dividido por x menos 1 simplifica. Vai sobrar quem? 2 vezes 3, 6. Então, aqui nós ficamos com 2x menos 3, que multiplica o 6. Só estender aqui. E agora, por fim, nós temos menos essa expressão dividida por 3. O 3 vai simplificar, vai sobrar quem? O 2 que está aqui em cima, que multiplica o 2 vezes x menos 1. 2 vezes x menos 1. E essa expressão aqui tem que ser maior que 0. Agora eu posso resolver essa parte de baixo, né? 3 vezes 2, 6. Vou botar aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1, menos 6. Agora aqui em cima eu vou aplicar a distributividade. 1 vezes x, x. 1 vezes menos 1, menos 1. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1, menos 3x. Isso daqui tudo, que é a multiplicação desses dois, está sendo multiplicado por 3. Mais 2x vezes 6, 12x. Menos 3 vezes 6, menos 18. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes x, 4x. Menos com menos mais 4. E isso daqui tudo tem que ser maior que 0. Aplicando a distributividade aqui agora. Menos 3 mais 1, menos 2, né? Que eu posso juntar esses dois aqui, porque os dois são x. X menos 3, menos 2x. Menos 2 vezes 3, menos 6. Opa! Menos 6x. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 3, 9x ao quadrado. E agora o restante vai ficar igual, né? Já vamos juntar aqui, ó, 12 menos 4, 8x, menos 18 mais 4, menos 14. Já demos uma reduzida aqui. Isso daqui tem que ser maior que 0. E aqui embaixo, 6x menos 6. Simplificando um pouco mais aqui em cima, ó, 9x ao quadrado está sozinho.
Então, nós vamos colocar ele aqui sozinho aqui em cima, 9x ao quadrado. Agora, 8 menos 6, 2x. Menos 3 menos 14, menos 17. Tudo isso dividido por 6x menos 6. E isso tem que dar maior que 0. Agora, observem. Quando que isso daqui dá maior que 0? Quando 9x ao quadrado mais 2x menos 17 for maior que 0. E 6x menos 6 for maior que 0. Ou quando os dois forem menores que 0. Vou resolver primeiro isso daqui. Então, 6x maior que 0 mais 6. X maior que 6 dividido por 6. X maior que 1. Então, para esse daqui ser maior que 0, o x tem que ser maior que 1. Agora, aqui nós temos uma equação de segundo grau. Vamos resolver, então. Delta é igual a b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta é igual a 4, menos com menos, mais. Deixa eu fazer aqui. 4 vezes 9 vezes 17. 4 vezes 9 vezes 17. 612. 612 mais 4. 616. Indo então para a nossa fórmula resolutiva, x é igual a menos b, então menos 2, mais e menos raiz quadrada de 616 dividido por 2 vezes o a, que é 9. Então, x igual menos 2 mais e menos raiz de 616, eu posso fazer como raiz de 4 vezes 154, certo? 4 vezes raiz de 154. Por que eu fiz isso? Porque daí eu consigo tirar esse 4 da raiz, dividido por 2 vezes 9. X é igual a menos 2, mais e menos raiz quadrada de 4 é 2. 2 raiz quadrada de 154 dividido por 2 vezes 9. Agora, olha só. Como tem 2, 2 e 2, eu consigo simplificar tudo. Então, aqui vai ficar 1, aqui 1 e aqui 1. Deixa eu apagar essa parte inicial aqui. Ok. Vamos separar aqui. Continuando aqui, então, nós temos que o x é igual a menos 1, mais ou menos raiz de 154 dividido por 9. Como essa raiz não é exata, a gente deixa da forma que está aqui. Então, as duas soluções são x1 igual a menos 1, mais e menos, menos 1, mais a raiz de 154 dividido por 9. x2 igual a menos 1 menos raiz de 154 dividido por 9. É tudo dividido por 9, tá? Não sei se eu falei alguma coisa de 2 antes, mas é tudo por 9. E aí nós temos o seguinte.
Só para nós termos uma aproximação, para depois ter uma ideia para quando for comparar aqui, essa raiz de 154, ela é aproximadamente 24,82. Vou colocar aqui, ó. A raiz de 154 é aproximadamente 24,82, certo? Por que disso? Porque daí aqui eu teria o seguinte, ó, 24,82 menos 1, que dá 23,82, dividido por 9. E aqui eu teria menos 24,82 menos 1, daria menos 25,82, dividido por 9. E aí nós teríamos como raiz aproximada o seguinte. Deixa eu pegar aqui, só para a gente calcular aqui. Vou pegar a calculadora, 23,82 dividido por 9, dá mais ou menos 2,64. Mas bem aproximado mesmo, tá? 2,64. E aqui, 25,82 dividido por 9, dá 2,87, mais ou menos. Só para a gente ter uma aproximação, para quando for construir os nossos intervalos para chegar na solução. Mas, enfim, o que nós descobrimos aqui? Que essas são as raízes da minha função quadrática. Como aqui, ó, observem que nessa função quadrática o x ao quadrado é positivo, então a gente tem o seguinte, que essa parábola tem concavidade voltada para cima. Aqui nós temos uma das raízes, que é o x1, e aqui nós temos a outra raiz, que é o x2. Então, para o x menor que essa raiz e para o x maior que esta raiz, aqui é negativa, aliás, então essa daqui está aqui e essa daqui está aqui, o que acontece? Para o x menor que isso, a função é positiva, e para o x maior que isso, a função é positiva também. Então, se eu for escrever como conjunto, eu teria o seguinte. Aqui é o 0. Aqui eu tenho a minha primeira raiz, que é menos 1, menos raiz de 154 sobre 9. E aqui eu tenho a outra raiz, que é menos 1, mais raiz de 154 dividido por 9. Quando o x for menor que isso, ou quando o x for maior que isso, essa equação, ou melhor, esta expressão é positiva. Agora eu vou pegar a outra parte da função, x maior que 1. Lembra que isso daqui dá 2,64, então o 1 está mais ou menos por aqui. Como é x maior que 1, então, intervalo aberto maior que 1. Logo, qual que é o ponto de interseção entre as duas? A partir da raiz até o infinito. Então, uma das soluções, ou seja, os valores de x que fazem com que essa expressão de cima e essa de baixo sejam positivas, são todos os valores de x, deixa eu pegar aqui, são todos os valores de x maiores que menos 1 mais raiz de 154 dividido por 9. Então, essa é a primeira parte da solução. O x ser maior que menos 1 mais raiz de 154 sobre 9. Agora, nós temos a segunda possibilidade, que é o quê? Deixa eu só parar aqui rapidinho. Que seriam
as duas expressões menores que zero, ou seja, 9x ao quadrado mais 2x menos 17, menor que zero, e 6x menos 6 menor que zero. Nesse caso aqui, o x vai ser menor que 1. Nesse caso aqui, nós já temos as raízes. E quando que isso daqui dá negativo? Quando x está entre esta raiz e esta raiz. Ou seja, se eu for representar por conjuntos, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho a primeira raiz, menos 1, menos raiz de 154, dividido por 9. E aqui eu tenho a segunda raiz, menos 1 mais raiz de 154, dividido por 9. E nesse intervalo entre as duas raízes, ou seja, daqui até aqui, é onde esta equação é negativa, ou seja, onde ela é menor que zero. Já nesta outra aqui, ela é menor que zero quando x é menor que 1. Então, aqui é o 2, aqui está o 1. Quando x é menor que 1, aí a solução dessa torna essa inequação aqui menor que zero. Novamente, agora nós verificamos a interseção das duas, que seria aqui e aqui. Ou seja, eu só vou conseguir fazer com que as duas expressões sejam menores que zero quando x for maior que menos 1 menos raiz de 154 sobre 9 e menor que 1. Portanto, a gente diz o seguinte, que o conjunto solução, que a solução dessa inequação toda aqui é x maior que menos 1 mais raiz de 154 sobre 9 ou x entre menos 1 menos raiz de 154 sobre 9 e 1. É a união desses dois conjuntos aqui, certo? Que a gente poderia escrever como intervalo da seguinte forma. X maior que isso daqui. Então, seria de menos 1 mais raiz de 154 sobre 9 até o infinito positivo, união de menos 1 menos raiz de 154 sobre 9 até 1, intervalo fechado. Essa daqui seria a solução desta nossa inequação. Beleza? Essa daqui eu acho que era a mais trabalhosa que tinha da pré-prova. Isso que ainda eu dei uma alterada nela, que senão ela seria mais trabalhosa ainda. Mas, enfim, vamos lá. Letra C. Letra C é uma de segundo grau, né? Então, na de segundo grau, tem que fazer o que sempre? Calcular as raízes. Aqui eu tenho menos 6 e 9. Você pode usar soma e produto, ou seja, a soma das raízes tem que dar igual a menos b sobre a. E o produto das raízes tem que dar igual a c. Nesse caso aqui, por soma e produto, está bem intuitivo, né? Dois números que somados dão 6 e multiplicados dão 9. Quais são esses números? 3 e 3, né? 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Portanto, percebam o que acontece. As duas raízes são iguais. O que isso significa? Vou fazer aqui o gráfico. Como o x aqui ao quadrado ele está positivo, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Como a raiz é dupla, ou melhor, como a raiz é igual, 3 e 3, quer dizer que esta função ela só dá um toquinho no eixo x.
ela não chega a cortar todo o eixo x. Tá, e o que importa? O que importa é que ela só tocando o eixo x, quer dizer que ela vai estar sempre acima ou igual a zero. Logo, se essa função sempre vai estar acima, não está acima, né? Ela tem um ponto comum com o eixo x, mas além desse ponto comum, o restante dos pontos está sempre acima do eixo x. Logo, esta função nunca será negativa. Se ela nunca será negativa, quer dizer que qualquer x que pertença aos números reais é solução dessa inequação. Porque, indiferente dos valores que eu atribuí para o x, vejam bem, como ela não tem duas raízes distintas, quer dizer que essa função nunca está negativa. Ela sempre está igual a zero ou positivo. E aqui fala, né? Maior ou igual a zero. Então, o igual se inclui. Logo, pode ser qualquer x real. E a D, que é a última, menos 4 e 3. Então, dois números que somados dão menos b, que é 4, e multiplicados dão c, que é 3. Então, 3 e 1, né? 3 mais 1, 4, 3 vezes 1, 3. Essas 3 e 1 são as raízes dessa equação. Eu usei soma e produto, mas você pode fazer pela fórmula resolutiva, por completar quadrado, como você achar mais conveniente e mais claro para você, claro. Então, agora construindo aqui o gráfico, como ela tem duas raízes distintas, quer dizer que eu tenho aqui um x1 e um x2. Um deles é o 1, o outro é o 3. Como o x aqui também é positivo, com cavidade voltada para cima. Como consequência, antes do 1 ela é negativa. Aliás, antes do 1 ela é positiva, desculpem. Entre 1 e 3 ela é negativa. E depois do 3 ela é positiva novamente. Como eu quero que essa equação toda, ou melhor, que essa expressão seja menor que zero, ela só vai ser menor que zero entre 1 e 3. Ou seja, para a solução dessa inequação, nós temos x maior que 1 e menor que 3. Ou x intervalo aberto de 1 a 3. Beleza? Assim nós fechamos a resolução da nossa pré-prova. Valeu?